Meus irmãos, nessa manhã, Deus nos deu a graça de podermos ministrar sobre fé, firmes na fé. E eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Firmes na fé. Firmes na fé é o título dessa mensagem, e nós queremos aqui deixar com a igreja uma mensagem de caráter exortativo, mas de encorajamento também. E queremos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Quero reler: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém? Meus irmãos, embora leio esse texto, mas quero dizer que nós vamos passear em mais uns outros para embasarmos esse tema, firmes na fé. Os coríntios, irmãos, tinham mostrado imaturidade na fé, na vivência do Evangelho de Cristo. A cidade de Corinto, para o bom estudante da Bíblia e também estudante da escola bíblica, participante, professor, aluno, gente que lê além da Bíblia, faz uso de comentários bíblicos bons, porque tem comentários bíblicos que não nos ajudam, dependendo da linha que o comentarista ou coeditor abraça. Mas nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. O que é isso? Ela ficava numa faixa que ligava tanto o Oriente quanto o Ocidente, e por ali passavam, dentro de um porto conhecido da cidade, passava gente de todos os tipos, de nações diversas, com culturas diversas, não é? Era uma cidade que afluíam a ela muita gente de muitas nações que por ali passavam. Essa cidade também era uma cidade gentílica, não era uma cidade judaica, não tinha influência forte do judaísmo como a cidade de Jerusalém, mas era uma cidade que inclusive tinha um templo, onde cerca de 1000 sacerdotisas, elas dentro desse templo, que era visto, segundo os historiadores, visto de quase todas as partes da cidade, se avistava esse templo, e essas sacerdotisas cultuais, elas praticavam adoração a vários deuses, mas principalmente a Afrodite, que era a deusa da fertilidade. E admirem os irmãos que nessa adoração a Afrodite, que era a deusa da fertilidade, haviam práticas inclusive sexuais e sensuais, né? Então elas eram regadas, essa adoração regada a esse tipo de prática, não é? E havia o que nós podemos chamar, não é? Porque esse termo hoje, quando nós falamos e trazemos à tona a questão da libertinagem, né, da sensualidade, do pecado, aí geralmente nós não temos problema algum em sermos taxados, não é, de legalistas, não é? E de outros termos que é comum que nós venhamos a ser rotulados. Desde que nós tenhamos o equilíbrio também de não sermos isso, não é? Porque a lei ela foi importante, mas ela não nos atinge. Nós não estamos hoje debaixo da lei. Mas havia, irmãos, uma libertinagem, uma sensualidade, não é? Na cidade de Corinto. Isso acontecia, acabava a igreja sendo influenciada por isso. Já estava a igreja com práticas outras, porque recebia gente no seu hall de membros, vamos dizer assim,
e gente que vinha com essa bagagem, gente que vinha com a mentalidade imatura, e alguns até queriam permanecer com isso, não submetendo a autoridade das Escrituras, a autoridade de Cristo, o senhorio de Cristo Jesus. Então esse é mais ou menos um contexto a grosso modo, não é? Da cidade de Corinto. E eles eram imaturos. Aquela igreja em Corinto, ela tratava com imaturidade, com falta de firmeza, algumas questões importantes do Evangelho. E o apóstolo Paulo expõe ordens rápidas, dirigidas a essa igreja, nesse versículo 13 aqui, do capítulo 16. Ordens rápidas, aí todas elas no imperativo. O apóstolo ele usa da sua autoridade ministerial que Deus concedeu, dando-lhe a função, o exercício, a missão de apostolado, para que pudesse trazer imperativos à igreja, em nome do Senhor da igreja, àquela igreja. E a ideia aqui do texto é um exército que está no campo de batalha, em meio à batalha, e que recebe ordens de um tipo de comandante. O apóstolo Paulo aqui é como se ele estivesse direcionando os irmãos em Corinto que estavam no meio da batalha, no meio de um campo de batalha, lutando uma batalha, e ele ordenando, não é? Ele dando ordens, façam isso, vão para aquele lado, não é? Não façam dessa forma. Era alguém que estava sob o comando, não é? Daquele exército, vamos dizer, de crentes, e que ele, em nome do Senhor, ele dá essas ordens. E ele diz, mantenham-se firmes. Não nos dá condições, e não é o propósito nosso, trabalharmos com os outros termos, como estejam vigilantes, não é? Sejam homens de coragem, sejam fortes. Essas expressões nós vamos deixar para um outro momento, porque nós queremos nos ater ao mantenham-se firmes na fé. A fé aqui é uma alusão ao Evangelho como um todo. A fé aqui, lembra aos irmãos, como em outro momento, não é uma fé para conquistar, não é uma fé para ter, não é a fé que você ora por algum motivo que você tem necessidade, ou diante de uma necessidade extrema. Não é nesse sentido. Mas a fé aqui é o que nós chamamos do todo do Evangelho. A fé aqui é a expressão do arcabouço que nós chamamos das doutrinas, das riquezas, dos valores do Evangelho. Então é esse sentido de fé aqui. E estabilidade essa, de firmeza, que o apóstolo Paulo clama e chama a atenção, mantenham-se firmes, estabilidade essa que faltava aos coríntios, não é? Faltava estabilidade àquele povo, faltava estabilidade na fé àquela igreja. E eu quero trabalhar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, com alguns aspectos que nos chamam a atenção em relação a esse manter-se firme na fé. De que forma? Como? Através de quê? Quais são os aspectos que nós podemos aqui colocar, sem ser de forma exaustiva, mas pelo menos ajudando o irmão, a irmã, a igreja do Senhor, para que tenham a visão dessa firmeza e a ação na firmeza na fé. Primeiro aspecto em relação ao viver por fé. E aí eu preciso fazer uso da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que o próprio apóstolo Paulo, falando e escrevendo, ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos dizer todos juntos? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos viver por fé. Andamos por fé, em outra versão tem. Andamos por fé. Aqui no grego é peripatel. O peripatel é o andar. Não sei se os irmãos lembram, os que se já detiveram sobre esse estudo, em relação aos filósofos peripatéticos, que eles ensinavam andando, não é? Eles iam falando aos seus alunos,
mas eles não ficavam estáticos, como esse pastor é acostumado às vezes ficar aqui, quando muito, sai um pouquinho para a direita, para a esquerda, mas volta aqui para o centro. Mas eles eram peripatéticos porque eles andavam. Eles, quem sabe, colocavam aqui a mão para trás e eles saíam, perguntando muitas vezes aos alunos, não é? Era um tipo de filosofia, não é? O que é a verdade? O que é a fé? Quem é Jesus Cristo? E ali os discípulos iam aprendendo, iam tendo formações de conceitos dentro daquela filosofia. Então, peripatel é andar. Andar por fé. Nós precisamos viver. A ideia de viver aqui e de andar, elas se coadunam. É um verbo comumente usado para descrever o todo da vida cristã. Não apenas partes dela, mas o todo. Nós lembramos de uma referência muito semelhante a essa na língua hebraica, que diz que um homem chamado Enoque, ele andou com Deus, e ele andou tanto com Deus, que aconteceu que Deus o tomou para si. O andar com Deus é o viver por fé, e o viver por fé é andar com Deus. Caracteriza a nossa conduta diária, irmãos. O andar por fé é algo diário e constante, sistemático. Não se tem a ideia de algo estático ou de algo instável ou descontínuo. Algo volúvel, não. É algo sistemático, diário, cotidianamente. Não se anda um dia na fé e o outro dia, porque aquele dia estava obscuro, cheio de nuvens, de tribulações e adversidades. Houve-se problema e houve-se dificuldade, quem sabe andar na fé, mas não se deixou viver por fé. Porque o andar na fé é algo constante, é algo retilíneo, é algo que nós não temos a dimensão de estarmos instáveis. Não há falta de firmeza no andar e no viver por fé. E aí nós chamamos a atenção dos irmãos. Porque é possível que nós conhecemos irmãos nossos, e quem sabe é você, quem sabe a sua condição hoje, de instabilidade na vivência por fé. Porque nós somos muito movidos às circunstâncias da vida. Se as informações forem boas naquele dia, nós podemos levantar a nossa cabeça e a nossa voz e glorificar ao Senhor. Mas se elas forem turbulentas, verdadeiro redemoinho na sua família, na sua vida, no seu trabalho, dentro de você, muitas vezes nós perdemos essa dimensão da firmeza na fé, do viver por fé. Então precisamos viver por fé. Firmes na fé, vivendo esta fé, andando nesta fé. Mas há um segundo aspecto, que é não desfalecer na fé. E aí nós fazemos uso de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32 diz: disse Jesus, mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Meus irmãos, que texto profundo. Que texto maravilhoso esse. Jesus sabia do fracasso iminente do seu apóstolo, do seu discípulo até aquele momento. Porque o termo apóstolo, se formos coerentes ao termo em si, embora naquele momento eles estavam numa grande escola, mas o apostolado acontece quando a missão é plena de Cristo na sua ressurreição, e ele dá aquela ordem de Mateus 28, 19 e 20. Eles eram os discípulos de Cristo ali. E Jesus sabia que a iminente negação de Pedro, a falta de firmeza na fé de Pedro, aconteceria. Por causa do excesso, quem sabe, de confiança de Pedro. Era um líder em potencial, era a voz do grupo. Era um homem de força. Era um homem que muitas vezes tinha a condição, diante de uma ordem de Jesus, para vir do barco até sobre as águas, andando. Ele vem
E ele faz aquilo, e ele obedece ao mestre, até o ponto quando ele começou, como diz o texto, a olhar para as ondas. Mas quem sabe, um excesso de confiança dele. Um excesso de confiança. Uma prova disso, para que nós não possamos fazer juízo de valor em vão, é quando Jesus é preso, ou antes um pouco disso, e Jesus começa a falar da sua dificuldade e da sua intenção proposital de ir até a cruz, e aconteceriam fatos que eles seriam dispersos. O próprio apóstolo Pedro ele diz: ah, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu ficarei contigo até o final. E na realidade acompanha Jesus naquele processo de prisão. Vai até o pátio, onde Jesus estava sendo ali castigado, antes de ser julgado. Mas ele nega a Cristo Jesus. Ele desfalece momentaneamente na fé. E o texto diz que Jesus ora por Pedro. O singular indica oração especificamente por Pedro. Já pensou? Jesus orando por mim e por você. Chamando e clamando ao Pai pelo meu nome, pelo seu nome. Mas eu gostaria de dizer que isso acontece porque Jesus é o nosso advogado diante do Pai. E também o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, faz com muita propriedade esta função. E nós louvamos a Deus porque Jesus clama por Pedro. Ele ora por Pedro porque o propósito de Satanás, como o próprio Jesus disse, era de cirandar na vida de Pedro. Era burilar a vida de Pedro. Era mexer, a fazer com que Pedro fosse destruído e a sua missão não acontecesse em cumprir o chamado de Cristo. Nota-se que o mestre não pediu que o seu servo Pedro fosse libertado de apuros. Não. Algo que Jesus poderia não apenas orar ao Pai, embora submetido de humanidade e submetido ao senhorio do Pai, mas ele poderia ordenar. Eu ordeno apuros, dificuldades, problemas na vida do meu servo Pedro, que vocês caiam em retirada. Mas não. Jesus ora por Pedro. É como dissesse para mim, para você, meu filho, minha filha, eu oro, eu clamo ao Pai por você, não tanto para que os apuros saiam, mas que você enfrente os apuros. Que você enfrente as pressões da vida cristã. Que você mantenha-se firme naquilo em que você foi chamado. Porque, quem sabe, alguém pode estar almejando de que as adversidades da vida cristã, os problemas que nós enfrentamos em seguir a Cristo, as pressões do mundo, elas possam ser retiradas do nosso dia a dia. Isso não acontecerá, porque através delas também Deus faz com que a nossa fé seja forjada, construída, edificada. Enfrentar a dificuldade e a adversidade faz parte integrante do caminho cristão. Enfrentar a adversidade, tribulação, angústias, como disse o salmista Davi, vários salmos. A minha alma está angustiada, Senhor. Faz parte da vida cristã. Faz parte da conduta cristã nós enfrentarmos isso. A fé não desfalecer, irmãos, de Pedro, após Pedro tê-lo negado. Porque coloque-se no lugar de Pedro. Você traiu o seu mestre. O homem que dividiu vida com você durante 3 anos. Você foi testemunha da ação daquele homem na vida de tanta gente. Que inclusive o evangelista João disse que não poderia ter sido colocado tudo num livro. Porque ele usa inclusive um exagero na palavra, mas é para dizer que foram muitos milagres que Jesus fez. Que nem todos estão colocados ali. Por isso que ele diz, ainda que se tivesse se escrever tudo isso, não caberia no mundo todo a quantidade de registros. Para dizer, foram muitos.
E esse homem, categoricamente, por 3 vezes, quando a gente estuda a hermenêutica bíblica, a gente nota que o numeral 3 não é em vão. Os números eles têm, não é numerologia não, viu? Não confunda. Numerologia não faz parte da questão bíblica. Numerologia é outra coisa que está sendo colocada aí como misticismo, sem fundamentação bíblica nenhuma. Mas são os números que a Bíblia trata. O numeral 3, quando alguém negava, era a ideia de algo contundente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chega lá em 2ª carta aos Coríntios, ele diz: eu orei ao Senhor por 3 vezes, para que o espinho da carne fosse retirado de mim. Mas o Senhor me disse: a minha graça, Paulo, te basta. Então orar 3 vezes, irmãos, era algo contundente. Negar 3 vezes, na mentalidade judaica, era algo firme. Ou seja, eu estou decidido de que não conheço esse homem, nunca ouvi. E depois como fica a fé? Diga aí. Desse homem que foi chamado para ser testemunha de Cristo Jesus. Não desfalecer na fé. Pedro, eu orei por você. Eu orei por você para que você não desfaleça na fé. Quando você se converter, disse Jesus. Na língua grega, isso aqui é quando você voltar pelos seus próprios passos. Porque a ideia de conversão é a ideia de alguém que dá meia volta. Recebe uma voz de comando e ela dá meia volta. Quando você voltar, Pedro, pelos teus próprios passos, o caminho que você estava indo, que era um caminho despeadeiro, de negação, um caminho errado, um caminho, quem sabe, que daria no mesmo fim de Judas Iscariotes, mas quando você se converteu, ou seja, quando você der meia volta, você fortaleça os seus irmãos. Interessante aqui é que Jesus não retira de Pedro a sua liderança. Quem sabe para mim, para você, e no ambiente de igreja isso às vezes acontece. Houve uma queda, houve um problema, às vezes até uma questão de ordem moral ou não, mas está desprovido da autoridade de liderança. Para pastor é complicado, eu vou dizer logo para os irmãos, que Jesus não alisa a gente não. Jesus não alisa mesmo. Por isso que o pastor tem que viver bem em família, casar com a esposa que ele ama até o final da sua vida, se dedique ao ministério, cuide das finanças com o que ganha, para que o seu nome depois e a sua vida sejam coerentes com o exercício pastoral. Tem gente que não está apta para exercer ministério pastoral. E aí vai fazer outra coisa na igreja. E pergunta a Jesus se de fato você é para continuar teimando. Mas como aqui a minoria de pastores, quero prender-me a você, crente em Cristo Jesus. Se fosse você, você chamaria Pedro de volta, você iria até a beira-mar, você faria o mesmo cenário. Porque eu já ouvi gente dizendo, e quem sabe eu já pensei como você também, e às vezes a gente pensa mesmo, que nós somos humanos. Muito bem, ande comigo certinho. Porque se me decepcionar, se me frustrar uma vez, ai de você. É claro que algumas frustrações, elas fazem com que nós repensemos as atitudes. Quando eu conheço um crente, na sua, muitas vezes, ação ou reação a algumas coisas, eu já o trato de forma diferente. Já sei que muitas vezes é preciso entender que existem situações dentro da vida dele
e falhas e brechas que não foram trabalhadas. E eu, como pastor, não terei, quem sabe, condições de ir muito adiante, a não ser orar por ele. Mas você chamaria de volta? Mas Jesus não tira a liderança de Pedro. Diz: Pedro, quando você voltar pelos seus próprios passos, quando você se converter, porque hoje você está com uma visão muito ilusória do que é esse negócio que eu escolhi vocês. Mas quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, você será um líder, como de fato foi na igreja cristã, seus primórdios. Pedro é plantado em Jerusalém, ele é líder na igreja de Jerusalém. E Deus o abençoa ali. E diz a tradição, que isso você não vai encontrar na Bíblia, mas há fatos, relatos de historiadores e de outros, que quando ele foi ser crucificado por causa do Evangelho, ele disse: por favor, porque era às vezes dado até aos condenados escolherem que forma queriam, se cruz para cima, se cruz para baixo, se o prego fosse aonde. Muitas vezes aqui, não na mão, porque se rasgava com o peso do corpo, mas aqui, nos pulsos. E se você quer uma dúvida disso, o texto diz que foi na mão de Jesus, está certo? Jesus foi na mão para pender mesmo. E as dores serem alucinantes. Mas quando foram crucificar Pedro, ele disse: me coloquem de cabeça para baixo. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Jesus foi até a cruz. Me coloquem de cabeça para baixo. E esse homem foi uma bênção nas mãos de Deus. Ele deixa 2 cartas maravilhosas para nós. Firmes na fé, irmãos, não desfalecendo na fé. Será que tem alguém crente aqui, servo de Cristo Jesus, que está desfalecendo na fé? Será que sua fé está perecendo? Mas há um terceiro aspecto, irmãos, que essa firmeza de fé implica em manter a fé. Manter a fé. 1 Timóteo 1,19. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. A fé é o que cremos a respeito de Cristo. Já dissemos em relação a isso. A boa consciência aqui é a proibição da consciência de ser profanada pela prática de pecados contrários à doutrina. Ou seja, eu tenho a fé e a boa consciência de que existe ou precisa existir uma coerência com aquilo que eu creio, com aquilo que eu vivo. É a boa consciência. A ideia, a grosso modo, é a de eu ter uma vida que se coaduna com o que eu creio, com o que eu canto, com o que eu prego, com o que eu falo. Não pode trazer dissintonia em relação a isso. Senão nós estaremos fazendo papéis de bobos, de tolos. Porque estamos falando uma coisa e vivendo outra. E isso nós chamamos de quê? De hipocrisia. Atores. Prega muito bem. Faz uso de uma oratória ilibada. É chamado de homem de Deus, ou de mulher de Deus. Mas falta vida. Canta muito bem. Ora muito bem. Mas falta vida. Manter a fé. Se a doutrina da verdade, irmãos, não for obedecida, ela será, na verdade, negada, rejeitada. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que alguns rejeitaram.
E esse rejeitar aqui, segundo os gregos, segundo o sentido do texto, é uma rejeição consciente. É uma rejeição consciente, é dizendo, eu não quero. Eu sei o que é para fazer, mas eu não quero. Eu sei o que é para realizar, mas eu não quero. Eu sei o que é, mas eu estou rejeitando. Não quero. E se transformará, irmãos, em uma fé morta, levada pelas ondas bravias, até afogar em alto mar. Deve ser um pânico sofrer um naufrágio. Eu não sei se alguém aqui passou experiência dessa. Talvez não em alto mar, como o irmão Sabarreto. Meu pai do Barreto aqui. O Barreto está aqui hoje aqui? Pela manhã? Levanta a mão aí, Barreto. Eu não sei a sua ausência ou a sua presença aqui. Mas quantos lembram do irmão Sabarreto? Quantos lembram aqui? Prontos, mais veteranos. O irmão Sabarreto serviu ao exército, às forças armadas, e ele foi para a Segunda Guerra Mundial. E eu lembro, eu garoto aqui, ou menino, adolescente, lembro das falas dele. Ele disse que em determinada situação de combate, servindo próximo à Itália, o navio, como ele era da marinha, foi atingido e o barco foi à deriva, a embarcação, né? Não era barco, era né, de grande porte. Foi à deriva e ele foi em alto mar e ele pediu a Deus, reclamando a Deus, para que ficasse livre. Deus o livrou de tal forma que lhe deu vida diante daquela situação. Mas eu imagino o desespero. Irmãos, naufrágio. Às vezes no rio a coisa é terrível. Mas alguns estão naufragando na fé. Estão sendo afogados pelas ondas bravias do oceano, das tribulações e das dificuldades que trazem implicação para o viver cristão. E alguns estão, quem sabe os mais antigos aqui, aí tem que ser antigo mesmo, lembram de corpos que chegavam aqui no tempo da Segunda Guerra Mundial, por isso que hoje nós temos um cemitério chamado aqui Cemitério dos Náufragos. Eu lembro de minha mãe, Almir, em casa, comentando, ela moça ainda, em torno de 15 anos, 14 anos, morando ali por perto daquela região, e ela dizendo que foi triste ver tantos corpos, o mar vomitando, porque tinha um navio que foi atingido aqui. Alguns irmãos, quem sabe, lembram aqui, né? Alguns irmãos lembram. Se for novo, não lembra não, só sabe por história. Corpos que chegaram à beira da praia sem vida. Assim, pegue a mesma ilustração, assim é a fé de alguns. Já morreu, já foram submergidos, naufragaram na fé e foram vomitados, em outros casos, pelo próprio mar da vida. Mas há um quarto e último aspecto, irmãos, que é o guardar a fé. Firmes na fé, guardando a fé. Guardando a fé. 2 Timóteo, Paulo escrevendo 4:7, ele diz: combati, Timóteo, o bom combate, terminei a corrida, terminei a carreira, em outra versão, guardei a fé. Para Paulo foi mais do que uma batalha momentânea. Inclusive aqui o contexto não é um contexto de guerra, mas é de luta corporal. Era um tipo de luta romana que tinha. Na arena, a ideia dá isso. No Coliseu Romano, Paulo lutando, entenda isso. Mas não lutando ali na frente de César e na frente daqueles espectadores do circo de César. Mas ele lutando o bom combate do Evangelho. Desde quando o Senhor o comissionou, fazendo-o cair do cavalo, literalmente, e dando-lhe o chamamento do apostolado.
E ele disse: Timóteo, eu combati o bom combate, eu lutei a luta nobre, Timóteo. Eu lutei a luta nobre do Evangelho. Eu combati o bom combate do Evangelho. A ideia aqui também que ele usa, diferente da primeira, eu completei a maratona. Eu completei a corrida. Não sei se a irmã Valdemira está aqui nessa manhã. A Valdemira chega amanhã. Mas a Valdemira ganhou outra medalha lá na São Silvestre. Valdemira, irmã nossa aqui. Pergunte a ela o que é correr uma maratona e a outros que fazem aqui. Pergunte o que é. Eu fiz uma maratona na minha vida, já pensou? Mas não era gordo assim, era magrinho. Depois você vai lá no Facebook e vê uma foto minha lá. Magrinho mesmo, não é? Sarado, como diz o jovem hoje. Magrinho. Mas não era a minha prova. Em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Eu fazia salto triplo, às vezes fazia um revezamento para abrir no máximo. Mas fiz uma porque o professor disse, todo mundo vai participar. Fundistas, que são os que correm de longa distância, velocistas, saltadores, não importa. Era a corrida da cidade aqui, aniversário da cidade, 17 de março, aquela coisa. E vai eu lá. Saindo daqui com o término Natalai, imagina os irmãos. Chegou o momento, diacnomia, isso aqui começa a doer, joelho, começa a doer, tornozelo, panturrilha, começa a doer, cansaço. Você pensa em parar. Talvez o atleta treinado, talvez não, certamente o atleta treinado, ele já tem as estratégias de prova. Por isso que dificilmente aquele que sai na frente numa corrida de longa distância é aquele que ganha. Vai o grupo ali, um pouco mais à frente, mas não sai em disparada, porque ele tem uma estratégia de prova, tudo ali na mente dele, passada pelos técnicos. Dá vontade de parar, dá vontade de cessar. Mas Paulo vem dizer, eu terminei a maratona. Eu terminei. Irmãos, entendam isso. O prazer de estar na maratona não é ganhar o troféu. Para aquele que é da prova, é ganhar. Mas o prazer da maratona é concluir a maratona. Concluir. E eu preciso dizer a você que a maratona não é de 10 quilômetros, como eu fiz. As maratonas mais tradicionais são 42 quilômetros. Como se fosse daqui para Salgado, imagina. Mas acrescente isso, tire da visão física e acrescente as lutas, os enfrentamentos que o apóstolo Paulo teve, os naufrágios literalmente. Gente querendo puxar o seu tapete, gente desconhecendo a sua autoridade pastoral e apostólica. E ele diz, eu concluí a maratona. Eu terminei a carreira. Combati o bom combate, irmãos. A figura aqui de combater o bom combate implica em tê-lo ganhado. Eu ganhei o combate. Eu fui vencedor. Isso se encaixa, segundo os comentaristas, numa ironia de Paulo. Que ele era muito afeito a isso. Conhece gente irônica? Paulo também era. Não é? Tem gente que tira ironia, às vezes sem graça. Não é? Mas Paulo fazia com muita graça de Deus. Ele diz, ô Timóteo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Ou seja, eu ganhei a carreira. Mas olhe para a vida de Paulo, como, irmão, se aqui nesse texto, 2 Timóteo capítulo 4, ele está se despedindo de Timóteo. Pode ler o restante dos versículos, ele vai dizer a Timóteo, Timóteo, eu tive sozinho na primeiro julgamento que eu tive. E agora me aguarda um outro. Mas se eu for condenado, eu sei que minha vida será derramada como libação, como oferta ao Senhor. Eu sou vencedor, Timóteo. E a minha vitória não está no fato de eu terminar bem fisicamente a minha carreira cristã. No contexto de Paulo, não teve outra saída, mesmo sendo cidadão romano, mas ele era uma ameaça ao Império Romano.
Por isso foi decapitado e julgado como aquele que estava trazendo perversão à sociedade, como a doutrina de alguém que já tinha morrido e dizendo ele que estava vivo. É uma ironia. Parecia alguém que foi derrotado e prestes a morrer. Mas justamente isso, ele era vitorioso, pois completou a carreira que Jesus colocou na sua frente. Coisa maravilhosa isso, irmãos, guardar a fé, completar a carreira. E eu preciso finalizar dizendo que esse guardar a fé, aqui eu fui leal ao que me foi confiado. Eu fui leal ao que me foi confiado. Ou seja, eu lutei, eu competi, acabei a carreira, mas de forma legítima. Ou seja, não burlei as normas. Não burlei as normas. Competições são cheias de normas. No caso do saltador, em distância, ou do salto triplo, ele não pode sair caminhando à torta e à direita. Ele vai à caixa de distância, salta, e ele tem que sair pela frente. Porque se ele volta por onde ele vinha correndo para fazer o seu salto, o último pé dele ali é contabilizado. Então existem regras. Existem regras. E Paulo chega a Timóteo e disse: ô Timóteo, eu lutei legitimamente, eu não fiz burlações, enganos. Eu não amenizei na minha pregação, propagação do Evangelho. Eu confortei, mas não alisei a cabeça de crente que, sabe? Que está pecando, que estava errando. Eu fui contundente. Às vezes a carta era dura. Na presença deles eu me derretia, como ele diz em certo texto. Por isso que me achavam às vezes desprezível. Um baixinho, um careca, que é a visão que nós temos de Paulo, já no final do seu ministério. Mas por carta eu não alisava. Eu não burlei as normas. Eu não fui agradável. Politicamente correto, no sentido de não deixar a mensagem que me foi confiada de ser propagada na sua inteireza. Eu fui leal ao juramento. Você, como profissional, seja de saúde, seja outro, na sua profissão, profissionais liberais, dia da sua formatura, na colação de grau, alguém leu ou falou um juramento. Eu fui leal ao juramento. Paulo fez um juramento diante de uma missão que o Senhor Jesus Cristo estava dando a ele. E ele está dizendo aqui: eu fui leal ao meu chamamento, ao meu juramento. No grego é isso. Mantenham-se firmes na fé. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem no meu coração e no seu coração. Mensagem em alguns minutos, pontos simples, vamos dizer assim, mas foi a mensagem que mais me tomou tempo, e a esposa é testemunha. Eu acho que ela ficou preocupada em casa, porque cada vez que eu mergulhava, eu digo: meu pai, é um oceano. Que o Espírito Santo de Deus coloque no meu e no seu coração, para nós que possamos nos mantermos firmes na fé, sem instabilidade, mas com estabilidade, porque o fundamento é Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, não temos dúvida alguma que, apesar do vaso frágil e fraco, o Senhor nos falou nessa manhã. Não há dúvida em nosso coração, até porque a tua palavra, ela fala por si própria. E nós te pedimos em nome de Jesus, para que a nossa fé esteja firme, Senhor.
Não sejamos levados por todo vento de doutrina, como meninos, que na sua infantilidade é compreensível, mas não se admite em relação a crentes em Cristo Jesus. Se requer a maturidade necessária para podermos, ó Deus, vivermos na fé, mantermos a fé, andarmos na fé, permanecermos na fé, que a nossa fé não seja naufragada, para que nós possamos, ó Deus, terminar a carreira do bom combate, sairmos vencedores e guardarmos a fé. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.